O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí, então, eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos, e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui reunidos nesta manhã para celebrarmos a memória do glorioso mártir São Sebastião. E a nossa paróquia, ela tem uma razão muito especial de celebrarmos São Sebastião. Em plena pandemia da Covid-19, a nossa paróquia vivia o que todo o Brasil e que o mundo inteiro viveu e passou. Mas algo importantíssimo naquele ano, em plena pandemia, acontecia em nossa diocese. Era o aniversário dos 100 anos do milagre de São Sebastião em Ibiúna. Era o centenário da maior festa popular da nossa diocese, que é a festa de São Sebastião em Ibiúna. O santo sai do sertão e vem até a cidade, numa das maiores manifestações populares da nossa diocese, comemorando naquela época a felicidade, a graça alcançada pelo sertão, pela região nossa do sertão, que não foi alcançado na época pela gripe espanhola, que devastou o Brasil, especialmente o estado de São Paulo, e que vinha se alastrando em direção ao sertão. E o povo do sertão, pedindo ao glorioso São Sebastião, que é patrono, padroeiro contra as epidemias, que ele poupasse o sertão, que ele poupasse a zona rural. Inclusive porque essa região, desde aquela época, fornecia alimento para a cidade. Fornecia, como fornece até hoje, o hortifruti do nosso consumo diário. E que seria ainda mais grave, uma pandemia, uma doença matando as pessoas e sem condições do interior fornecer alimento para a cidade. E o milagre aconteceu. E há 104 anos eles celebram, eles agradecem a Deus e a intercessão de São Sebastião. Naquele ano, eu estava programado para rezar pela primeira vez em Ibiúna, na festa do glorioso São Sebastião. Por causa da epidemia, foram canceladas as missas em Ibiúna. Não haveria aquele ano, no centenário, imagine, não haveria as missas, as homenagens, as festividades de São Sebastião. Padre Vinícius era seminarista lá, naquela região. E aí, então, eles tomam a decisão de que, ao invés dos padres irem até o sertão, até Ibiúna, o santo viria em cada uma das paróquias dos padres que estavam agendados para celebrar a missa em Ibiúna. Portanto, São Sebastião veio até a nossa paróquia. E ali, numa missa que foi transmitida, quem assistiu, quem se lembra, eu sozinho na igreja, somente com as pessoas que ajudavam ali mais próximas, nós transmitimos a missa. E nós pedimos a Nossa Senhora de Lourdes, patrona dos enfermos, e ao glorioso São Sebastião, que guardassem a nossa paróquia. Nós já vínhamos pedindo desde o início, mas ali era um sinal muito claro da proteção de Deus, a visita
Veja, no centenário daquele que intercedeu, que havia intercedido 100 anos antes, numa outra grande epidemia, tão terrível quanto a da Covid-19, que ele estivesse ali nos visitando. E nós fomos validos. Eu não vou cansar de dizer isso. E eu espero que a paróquia nunca se esqueça de agradecer. Porque para pedir todo mundo é craque. Para pedir todo mundo é o primeiro da fila. Depois, com o tempo, a gente vai esquecendo da gratidão, daquilo que Deus nos fez. Enquanto eu for padre dessa paróquia, nós seremos gratos a Deus nosso Senhor, a bem-aventurada Virgem Maria e a São Sebastião. Não morreu nenhum paroquiano nosso. Numa paróquia cuja idade é bem avançada. As pessoas que frequentam aqui é uma das paróquias que tem uma frequência de pessoas de idade muito significativa, muito expressiva. Pessoas que viajam para todos os cantos do mundo. Um dos maiores temores nossos era esse. Nós tínhamos a consciência de que muitas pessoas tinham ido viajar a negócio, a turismo. Era janeiro quando a coisa explodiu. E que essas pessoas estavam voltando para casa. Como não pensar e temer o pior para a nossa paróquia? E eu posso testemunhar, como pároco, nós não enterramos ninguém da paróquia. Nenhuma pessoa de idade. E nós somos guardados e protegidos, inclusive aqueles que ficaram gravemente enfermos da Covid. Nós tivemos paroquianos nossos que ficaram meses na UTI, entubados meses, estão todos glorificando a Deus. Alguns não estão aqui porque trabalham, por óbvio, mas já me disseram que estão agradecendo a Deus, a Nossa Senhora de Lourdes e a São Sebastião. Agora, veja que tremendo. Por que São Sebastião é o patrono contra as epidemias? Porque muitas vezes ele protegeu a cidade de Roma, onde ele foi martirizado de epidemias. Porque ele, como soldado cristão, como soldado romano cristão, convertido ao cristianismo, ele nunca teve medo de doença. Ele nunca teve medo de peste, ele nunca teve medo de enfermidade. Vocês sabem disso? Os porões onde se armazenavam, onde se jogavam os cristãos para depois serem jogados às feras, o Coliseu e em outros circos romanos, era um lugar de doença. As prisões romanas, onde os cristãos ficavam ali jogados, era um lugar de epidemia, de insalubridade. São Sebastião, por ser soldado, ele tinha acesso a esses lugares. E como cristão, ele levava padres, ele levava sacerdotes para assistir esses cristãos que estavam condenados à morte. Ele se arriscava, levando às vezes padres que levavam a Eucaristia, o corpo de Cristo, para os doentes, para os enfermos, para as pessoas que estavam ali esperando, repito, a pena capital, a pena de morte. Quando ele próprio é descoberto, quando ele próprio passa a ser o alvo da perseguição. E aí o imperador que o tinha em grande conta, afinal de contas ele era do destacamento do imperador, o imperador Diocleciano diz, olha, é só você negar Cristo. Se você negar Cristo, tira essa bobagem que colocaram na sua cabeça, tira esse fanatismo, imagina entrando em prisão, entrando em lugar sujo, correndo risco de vida, porque agora nós te pegamos e correndo o risco de pegar uma doença. Cospe no Cristo. Nega a cruz. Negue a fé. Vocês sabem a resposta de São Sebastião, do glorioso mártir. Não nego a fé, morro como cristão. Aquela cena dele amarrado em um pé de laranjeira, sendo flechado, era a pena capital que foi dada, a primeira pena capital que foi dada a São Sebastião. Dessa pena capital, os romanos tinham certeza que tinham eliminado ele. Ele foi flecheado pelos melhores dentro do império que sabiam manusear como ninguém o arco e flecha. Ele escapa vivo, ileso. Eles estão por conta de morto, quando
Pelo lugar passa uma outra santa, uma outra mártir, Santa Irene, que vê que ele está respirando, que ele está vivo, tira-o dessa situação, desamarra-o e o leva para casa com outras pessoas, para a casa dela. Veja, um risco tremendo, você socorrer uma pessoa que tinha sido condenada pelo império à morte. Mas ela leva para casa esse doente, esse enfermo, que tinha tudo para estar morto, mas que estava absolutamente e perfeitamente vivo, para a glória de Deus. Ela cuida dele, ele é um rapaz forte, imagina, um soldado romano de destaque, do corpo de elite do imperador. Quando ele fica bom, que ele não tem mais nenhuma sequela, ele diz para Santa Irene: vou dizer ao imperador que a força do meu Deus, do Deus vivo a quem eu amo e sirvo, é maior do que o ódio dele, do que a perseguição dele, do que o que ele fez comigo. Vocês acreditam nisso? Depois de ter escapado da morte, ele vai dar testemunho para o imperador. Ele diz: olha, só tem um sentido de Deus ter me poupado, de Deus ter me dado a vida. É para que eu testemunhe diante do imperador que a força dele não chega aos pés da força e da graça de Deus. E aí, corajosamente, ele vai. Ninguém até hoje, nem as legendas que se contam, como é que ele conseguiu entrar diante do imperador romano. E ele entra. Ele entra diante do imperador e diz diante do imperador que Jesus Cristo é o único e verdadeiro Deus, que o imperador não é Deus. Que Jesus Cristo é a força, é a graça, é a saúde daqueles que o têm. Nessa hora, o imperador ordenou que ele fosse massacrado. E ele foi massacrado naquele lugar. Os pedaços dele foram espalhados pela cidade. Como fizeram com Tiradentes, fazem com outros. O poder é terrível. Quando o poder quer calar alguém, ele usa da sua força bélica, da sua força física. É assim que ele cala. Mas ele nunca, veja, é interessante, nunca conseguiu calar a Santa Igreja. Nunca conseguiu calar aquele que de verdade tem Jesus. O poder está do lado daqueles que servem a Deus. Ele pensou, o imperador, bom, massacramos, acabou. Os cristãos recolheram o corpo de São Sebastião e enterraram numa necrópole. O corpo de São Sebastião, enterrado na necrópole, se tornou um lugar de peregrinação. Um lugar de ida dos cristãos, de reunião dos cristãos. Se tornou uma das primeiras, quem já foi a Roma sabe, as catacumbas de São Sebastião. Uma das mais visitadas até hoje em Roma são as catacumbas de São Sebastião, onde está não somente ele, mas tantos outros santos mártires. Quando a igreja recebe a libertação, os milagres já eram conhecidos, a fama de São Sebastião de ser o santo protetor e milagroso já era conhecido, e nós, 2000 anos depois quase, não é? Pelo menos 1800 anos depois, estamos aqui, dizendo que nós o reconhecemos como amigo de Jesus, como testemunha viva de Cristo, porque ele não morreu, ele está vivo junto de Deus, a morte é apenas uma aparência, ele vive diante de Jesus e intercede por nós. Nós somos testemunho. Nós damos testemunho vivo. Estamos aqui. Passamos. Eu peguei 2 vezes essa maldita doença. A primeira vez que eu peguei, eu fiquei sem fôlego. E eu percebi que estava ruim quando eu fui tomar banho, o vapor do banheiro quase me fez desmaiar. Eu sabia que era séria. Nós perdemos um padre. Nós perdemos um sacerdote da nossa diocese. Isso não foi uma brincadeira. Mas nesse momento que ninguém fala, não, a Rede Globo não fala. Nesse momento nós estamos vivendo outra epidemia. A epidemia da dengue. A epidemia do Zika. Com brasileiros morrendo à míngua, porque não... Veja, para isso tem vacina. Vacinas comprovadas, que não chegam ao interior. Mas agora o governo é outro, né? Agora são outros que estão no poder. E aí, o silêncio da mídia, o silêncio de muitos de vocês, o silêncio daqueles que, quando convém,
falam. Quando não convém, se calam. Mas jamais eu viria pregar hoje, no dia de São Sebastião, sem pedir a ele que cuide do povo brasileiro, que está abandonado, como nunca se viu nos últimos tempos. Sem vacinas, agora sim, com um genocídio acontecendo, diante do silêncio de uma sociedade que escolhe a quem denunciar. Uma sociedade que é seletiva. Esse eu denuncio porque se fala palavrão. Esse eu denuncio porque eu não vou com a cara dele. Eu também não ia com a cara dele. Também não ia. Mas eu não estou aqui para simpatia. Nós estamos aqui para servir a Deus. Nós estamos aqui para servir ao Senhor. E a verdade é essa, que nesse momento, São Sebastião se erga. São Sebastião se levante em defesa da nação brasileira diante da epidemia que está aí fora. Chegou o verão. Poças de água, porque é o tempo de chuva, espalhadas por todo canto. Saneamento básico no Brasil, qual que é a qualidade? Qual é a qualidade do saneamento básico no nosso país? É o de Alphaville? Se nem aqui. Esses monte de mato por aí, abandonado, nem se para passar um fumacê, não passam. Aqui, num bairro nobre, não fazem. Ora, vocês calculem nessas periferias. Ora, os senhores calculem nesses lugares. Mas agora não, agora tem que ficar calado. Porque agora o bonitão da esquerda está no poder. Aí ninguém pode falar nada. Aí é um silêncio. Que Deus vai cobrar. Ah, mas isso eu fico muito em paz. Que Deus vai cobrar. Essa é a minha tranquilidade. De mim não. Da minha pessoa mesmo não. Porque estou aqui dizendo e pedindo e clamando a Deus que cuide do povo brasileiro. Que cuide da nossa nação. E o que estiver ao nosso alcance, o que estiver ao seu alcance, meu irmão e minha irmã, faça você a sua parte. Nem que seja apenas aquilo que nos resta, que é dobrar os nossos joelhos e clamar a misericórdia, a bondade do nosso Deus, que nunca nos abandonou. Assim seja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.